Apenas Mateus. Eu não vou dizer ainda o capítulo para você não me deixar sozinho e ler. Quero que você entenda que tem coisas profundas, mas eu vou precisar, como sempre, da sua atenção. O meu retorno sumiu, dá uma melhoradinha para mim, por favor. Você que está retornando de viagem, foi viajar com a família, foi curtir a festa, o Réveillon, glória a Deus pela vida de vocês, e que o Senhor nos conceda crescimento na graça neste ano de 2019, amém, igreja? Você que nos visita, está a primeira, segunda, terceira vez, como eu tive aqui cumprimentando algumas pessoas, fique à vontade. Eu vou fazer um pedido para você. Eu tenho o hábito, quando vai começar-se o culto, isso é algo meu, de passar 15 minutos antes de começar o culto, pegando na mão de cada um. Por que o senhor não fez 2018? Fazem 6 meses que eu cheguei. Então eu tinha que entender como funciona, como é aqui, A, B, C, D. Então 2019, para quem já veio desde os primeiros cultos de 2019, notou que eu passo obtendo contato com cada pessoa, tanto eu quanto a pastora. Então de repente, se você, pastor, eu gostaria de ter um tete a tete com o Senhor, pelo menos ali falar um oi mais de perto, eu quero ser acessível a você. Então o que você faz? Chega ali uns 15 minutinhos antes, que você vai me pegar sorrindo, cantando, abraçando, um por um dos que chegam aqui, amém por isso? Amém, igreja? Diga glória a Deus. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus e as pessoas do reino têm que ser hospitaleiros. Sabe o que é isso? É receber com alegria. Você já percebeu quando você vai receber alguém na sua casa? Você literalmente, como anfitrião, você prepara o ambiente, você sorri, você quer ver aquela pessoa se sentir bem ali. Então eu, como pastor, eu sou o primeiro de todas as igrejas nossas a fazer isso. Ou seja, aí em um por um dos que está presente e pegar na mão. Eu faço isso 15 minutos antes. Então de repente, nessa oportunidade, eu tenho afinidade com você, passa a te conhecer um pouquinho melhor, e você passa a conhecer a minha pessoa um pouquinho melhor. Até porque diz a Bíblia, né, que o pastor ele tem que ter cheiro de ovelha, está no meio de ovelha, e ele está envolvido com ovelhas. Amém ou não amém, igreja? Então, se eu sou pastor, eu tenho que estar no meio das ovelhas. Quem concorda com isso, diga amém. Glória a Deus. Amados, eu tenho uma mensagem do Espírito Santo aqui nesta noite de ceia, e Deus me deu um título. Ok, eu vou anunciar. Ele me deu um título muito poderoso. Obrigado, viu, pela acenação. Elas estão assim ali, desesperadas. O pastor esqueceu de novo. É as criancinhas, né? Criancinhas, no nome de Jesus. De 8 a quantos anos? De 8 a 10. Pode se dirigir com aquelas moças que estão ali, que elas vão estar lá nas salinhas separadas para as criancinhas, tá bom? Voltando aqui, eu vou anunciar esse texto e depois você diz comigo esse título. Vamos lá. O trabalho do Espírito Santo em nós. Vou repetir, ouça bem. O trabalho do Espírito Santo em nós. No 3, diga vocês. 1, 2, 3. Ok. Sabe, essa noite eu tenho como especial, não apenas por ser a ceia. Alguns irmãos ainda estão em viagem, inclusive recebi mensagens no Zap de outros que não estariam hoje devido a isso. Porém, sabemos que o Espírito Santo ele tem um trabalho específico para fazer aqui e agora em nós. E se eu te falar que eu estou tentando me conter para pregar devagar e de uma forma clara, estou fazendo isso realmente. Por quê? Estou muito empolgado no Espírito e não na alma por esta palavra que está aqui dentro e quero compartilhar com vocês. Eu creio, querido, que essa mensagem ela vai nos ajudar a desenvolver no reino, a desenvolver coisas para Deus e a nos tornar mais frutífero nessa caminhada desta terra. Tenho convicção que esta mensagem vai mexer com muitos que de repente estavam andando na sua própria força. Sabe qual é o problema de andar na sua própria força ou na sua capacidade intelectual, nas suas habilidades? É que as nossas habilidades, queridos, elas não conseguem ir até o final das coisas. Observa que alguém pode ser formado, alguém pode ser doutor, alguém pode ter habilidades naturais, formado em faculdade, em qualquer uma delas,
mas chega uma hora que você nota que toda a bagagem de conhecimento que você tem não é capaz de te fazer crescer, obter sucessos ou ter resultados. Então entra aquela palavra que Deus falou no livro de Zacarias para o homem chamado Zorobabel. Zorobabel, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Você vai notar que Zorobabel foi um homem que ele foi designado por Deus a fazer uma obra gigantesca, muito grande. Só que ele tinha vários contratempos. Ele tinha políticos que não queriam que ele fizesse a obra de Deus. Ele tinha ausência de dinheiro ou de recurso para realizar a obra que Deus deu a ele. Ele tinha várias limitações, o tempo, a distância. Ele tinha tudo para não conseguir cumprir a tarefa que Deus havia designado. Ele estava lutando pela força dele, usando as habilidades dele. Então de repente Deus resolve falar assim: Zorobabel, você está tentando dentro da sua condição humana, você não percebeu que a sua condição é limitada? O que falta você fazer é deixar o Espírito Santo fazer o que a sua habilidade não pode fazer. E vamos citar muito sobre isso. Por quê? Sabe, nós vivemos num período onde as pessoas, elas oram, profetizam, determinam, expulsam demônios, que não está errado, falam em línguas, buscam dons. Isso é poderoso, é precioso, e tudo isso faz parte do reino, amados. Mas existe algo que mudou a minha vida, e eu estou querendo cada dia mais crescer nessa mensagem que eu vou ministrar hoje ao coração de todos os senhores. Tenho dito isso com pastores hoje à tarde. Eu conversei praticamente 1h30 com um pastor de um determinado estado, e ele estava ali me contando algumas circunstâncias que ele está enfrentando, e eu disse para ele: pastor, os ministros, apóstolos e bispos precisam aprender a deixar o Espírito trabalhar e não andar apenas na habilidade intelectual que eles possuem. Por quê? Quando a minha habilidade, gente, não pode fazer mais nada, então ali entra o trabalho do Espírito Santo, ou de Deus por meio do Espírito Santo. Para quê? Para que eu vença aquilo que aparentemente é invencível. Você vai ver isso comigo. Por exemplo, Deus planejou a salvação, Jesus Cristo executou ao morrer na cruz do Calvário, e o Espírito Santo implantou a salvação no nosso coração. Por que você está aqui? Porque o Espírito te encontrou no mundo e ele te convenceu do pecado e do juízo, e você veio. Isso significa que a obra de salvação foi feita por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus então planeja a salvação do homem, Jesus vem e executa morrendo na cruz, e o Espírito Santo foi nos deixado para levar esse processo a se materializar. Por isso que diz a Bíblia que ele foi enviado, além de consolar, de ajudar, convencer o coração do homem do pecado, do juízo, ou seja, mostrar que Jesus é a melhor opção. Só que o que nós precisamos entender, queridos, sobre isso, que o Espírito Santo, ele não trabalha apenas para trazer um conforto emocional. Ok, ele é consolador. Se você estiver triste e orar pedindo ao Espírito Santo, ele te alivia a dor da alma, ele consola. Mas o trabalho do Espírito Santo na humanidade, na igreja de Cristo, gente, não se resume apenas em sarar as minhas feridas na alma. Tudo bem, ele me ajuda a pregar, ele me ajuda sim a pegar os textos bíblicos e a ministrar sobre vocês a palavra, mas ainda não se resume a essa obra. Ou seja, ele faz isso, mas não é apenas isso. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Se você perceber, você vai ler em Mateus capítulo 7, de um povo que se preocupou, como eu até escrevi no Facebook esses dias, em produzir ou fazer coisas, mas nunca entenderam que ser produtivo ou crescer em qualquer área é só consequência da habitação do Espírito em você. Vamos entender melhor, vamos lá para a palavra de Deus e observe, Mateus capítulo 7, por gentileza, Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Diz assim o texto: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
em teu nome não fizemos muitos milagres? Observe atentamente o versos 23. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. Me dê sua atenção e observe a interpretação pelo Espírito desse texto. Jesus, ele está falando, repreendendo um grupo de homens e mulheres que trabalharam para ele na terra. Ele está repreendendo a pessoas que produziu muito. Você percebeu no texto que diz: Jesus, curamos em seu nome. Jesus, pregamos em seu nome. Jesus, expulsei demônios em seu nome. E aí de repente, se você observar bem essas palavras, se trata de produtividade, ou seja, pessoas que fizeram coisas para Deus. Deixa eu abrir um aspas na explicação e deixar. Você ser um trabalhador ativo do reino não quer dizer que você está sendo aprovado por Deus. Esse texto nos mostra isso. E eu tenho uma preocupação muito grande sobre esse assunto, de não apenas viver fazendo a obra. Por quê? De repente as pessoas priorizam a crescer ou em crescer e se tornar cada vez mais produtivo, e nem tudo que cresce está recebendo a aprovação de Deus. Diga para o seu vizinho, entenda isso. O que é que o senhor vê mais nesse texto? Simples. Então, depois desse povo relatar a produtividade que eles tiveram, esse povo diz o seguinte: mas eu fiz tudo isso e foi no seu nome. E aí Jesus declara: apartai-vos de mim, que vocês nunca me pertenceram, vocês nunca se entregaram a mim, vocês só produziram, mas não se entregaram. O que é que está acontecendo? Ele está falando de um povo que priorizou produtividade e inverteu as coisas, sendo que na verdade Deus, ele quer a minha entrega. Por quê? Ser produtivo, gente, é consequência da habitação do Espírito Santo em nós. Então você não pode se preocupar em fazer para Deus, fazer para Deus, fazer para Deus e ter crescimento. Ok, isso tudo é bom, isso tudo é saudável, mas quando analisamos esse texto, ser produtivo não é a prioridade na visão de Deus. Vamos ler Atos capítulo 1, espere um pouco que você já vai abrir. Você observa que o texto diz o seguinte: não saia daqui de Jerusalém até descer o Espírito Santo em vós, e ele então vai te revestir de poder, e ser-lhe-ás minhas testemunhas aqui e em toda a Judéia e até os confins da terra. Então você percebeu, jovem, homem, mulher, que se tornar capaz ou produtivo é só consequência do Espírito Santo usando a tua vida? Quem percebeu isso aí comigo? Diga amém. Então significa o que, pastor? Nós temos que tomar cuidado. Por quê? Se realmente o Espírito Santo estiver em nós, ele vai nos dar estratégia, ele vai nos dar um meio, ele vai nos dar as palavras certas, ele vai nos dar as formas corretas, ele vai nos saber moldar, ele vai fazer isso, ele vai aparar os excessos, ele vai colocar em nós o que falta, ele vai nos orientar para quê? Para que a produtividade naturalmente aconteça. Então o que é que Deus está querendo me mostrar? O Espírito Santo, ele não trabalha apenas para consolar o coração do homem. Você vai perceber comigo que até na área dos negócios, que até na área do ministério, que até na área da pregação, que até na área das finanças, eu posso chamar o Espírito Santo para me tornar mais habilitado a dar certo. Então o assunto do Espírito Santo, gente, não se resume apenas em falar em línguas ou nos dons espirituais, vai muito além. Ele faz uma obra interna, mas ele nos ajuda a deslocar lá fora, a crescer, a viver em rompimento. Sabe o que é que Deus vai te inspirar a fazer depois dessa mensagem? A orar ao Pai, a orar ao Filho, ok, mas desenvolver orações mais prolongadas ao Espírito Santo, gente. Diga obrigado, Espírito Santo. Sabe, quando nós olhamos esse texto, então fica muito claro que muitas pessoas às vezes se preocupam em produzir, de repente se esforçam para tantas coisas, e se esforçam, mas não obtêm resultados. Deixa eu te contar uma coisa. Conheci pessoas durante a chamada ministerial que tentaram pela sua própria competência e intelectualidade e não tiveram êxito. Por quê?
Se o Espírito Santo não te fazer moldado ou capacitado, tudo que você vai ser é alguém dotado de habilidades e diplomas. Vai chegar uma hora que você vai perceber que a sua habilidade não te leva a um resultado satisfatório de vida. Por isso que ele diz a Zorobabel: querido, não é na sua competência, não é no seu diploma, Zorobabel, não é nas suas articulações verbais, não é a sua fala bonita que vai fazer você cumprir a obra. É o meu Espírito que vai te dotar de habilidade, destreza, e vai trazer recursos para você terminar a obra que eu te comecei. Então significa o quê? Esta palavra é muito ampla e você deve me dar toda a sua atenção. Agora vamos em Atos capítulo 1. Vamos lá, gente. Observe isso com muita atenção. Há algo nessa noite que Deus quer destravar dentro do seu coração. Atos capítulo 1, versículo 4 ao 8. Atos capítulo 1, versos 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 4, diz assim: e certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, o qual de mim ouviste. Verso 5: pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Verso 6: aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Verso 7: ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Versos 8: no entanto recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Pare aqui comigo e observe. Sabe, Jesus ele estava dando uma missão muito importante para a igreja. Ele estava falando: continue o que eu comecei, pregue o evangelho, ganhe pessoas, forme discípulos. Só que Jesus tinha consciência, pessoal, que esse grupo de homens não teria condição nenhuma, não teria habilidade nenhuma, não teria sucesso nenhum, não teria êxito nenhum, se o Espírito não os revestisse. Então, diante de uma missão tão importante que não podia ter fracasso, Jesus disse, tipo assim: para vocês não falharem, não comece agora. Mesmo que vocês saibam falar de mim para as pessoas, mesmo que vocês consigam abrir a boca e dentro da capacidade humana pregar, não saia, espere. E aí ele diz o motivo: porque quando o Espírito vier, ele vai revesti-los, e vocês serão dotados, capacitados. Revestimento significa alguém capacitado para realizar certas tarefas ou missões. Ele está protegido. Então significa o quê? Olha só que interessante. Jesus disse, em outras palavras, quando o Espírito vier, ele vai torná-los eficaz, funcional. Ele vai tornar vocês atuante. Vocês vão saber o que falar, quando falar, para onde ir e quando ir. Mas isso não se isola apenas à pregação do evangelho, gente. Nos negócios, na vida particular, no meu relacionamento, em todas as esferas de vida, quando o Espírito ele está trabalhando com liberdade em você, ele te dá instrução do que falar, quando não falar, e em que momento agir e quando não agir. Por quê? Jesus ele foi, e ele disse, mas o Espírito virá. Mas para que ele veio, pastor? Para nos ajudar, sim, para nos consolar, também para nos ensinar o caminho de Cristo, é verdade, para convencer o mundo, sim, mas ele veio também para te dar instrução, para que você cresça e se torne eficaz. Já teve problemas de eu orar no nome de Jesus? O nome de Jesus tem poder em todo o tempo, mas mesmo assim, de repente o Espírito Santo começou a me mostrar, me pede capacidade para realizar coisas que de repente há tempo você está tentando e não consegue. E aí na hora começar a mudar a minha oração: Espírito Santo, me capacita,
Espírito Santo, me orienta. Espírito Santo, me mostra o que eu preciso tirar e o que eu preciso pôr em mim. Espírito Santo, tire de mim os excessos e coloque em mim o que está faltando. E de repente, depois de terminar de orar, a minha visão da coisa ter mudado. Por quê? Quando você chama-o mostrando essa carência, além de você ser consolado, ele também te deixa habilitado a realizar qualquer que seja a tarefa. Qual é o problema que está acontecendo? Você sabia que ele tem habilidade para te ajudar a sair disso? O que é que está te faltando? Você sabia que ele tem a condição exata que você precisa? Ou seja, ele consegue mostrar algo que você sozinho, humanamente falando, ainda não conseguiu. Zorobabel, para quem não conhece, vamos ver o contexto histórico dele. Ele precisava de dinheiro. Quem precisa de dinheiro aqui, diga amém. Ele precisava, querido, de condições para construir a obra que Deus havia dado. E sabe o que é que Deus falou para ele? Não é pela sua intelectualidade, sua capacidade humana. Não é, Zorobabel, pelo seu diploma. É o meu espírito. É que Deus estava dizendo para Zorobabel. Ele estava tentando dizer: Zorobabel, o espírito vai te mostrar como. O espírito vai te mostrar a forma. O espírito vai te mostrar o meio. O Espírito vai te mostrar como chegar e obter resultados. Quanto tempo estamos caminhando na nossa própria habilidade? Quanto tempo estamos tentando resolver problemas segundo aquilo que achamos? Quanto tempo estamos batendo em determinada porta e de repente nem lá a porta que Deus quer que eu bata? Mas se o Espírito tiver essa liberdade, ele vai me mostrar a porta exata em que eu devo bater, e ali estará a solução de Deus. Às vezes você pediu ajuda a alguém e não foi errado, mas você pediu na pessoa errada, que não tinha para te dar ou para te ajudar. E de repente, ao orar ou andar nessa palavra, o Espírito Santo vai te ensinar a quem recorrer. E toda pessoa que ele te conectar, aquela pessoa terá o recurso necessário para te ajudar a realizar as coisas. Aplaude ao Senhor, irmãos. É a obra do Espírito Santo. Você quer ver uma coisa? Existe um historiador e um teólogo de muitos séculos atrás que disse algo tremendo: sem o Espírito Santo seria impossível haver convertidos ou conversão na terra. Sabe por que você está aqui? Não é porque você gostou, não é porque você gosta, não é porque você se sente bem apenas. São fatores que contribuem. Mas o motivo de você estar aqui é porque o Espírito veio e te convenceu, e você percebeu que a melhor escolha é caminhar com Cristo. E esse teólogo fala uma coisa interessante: é mais fácil dizer que um leão vai virar vegetariano do que alguém se converter sem a participação do Espírito Santo. Um leão, ele é carnívoro, ele come carne, ele vive comendo carne, biologicamente ele necessita de carne. Então é impossível um animal como esse, felino, leão, ser vegetariano. Da mesma forma, você tem que entender que não há possibilidade nenhuma de ter conversão ou convertidos ou arrependimento se o Espírito Santo não estiver atuando, se ele não tivesse vindo. Por que é que você está aqui? Não é porque você gostou, como eu já disse, mas é porque o Espírito Santo fez uma obra tão linda em você, e você reconheceu que a única melhor opção para estar bem é Jesus. Ele fez isso em você. Pastor, o que mais? Observe esse exemplo de uma forma simples, mas também profunda. Sem o Espírito Santo não haveria condições de pregador pregar a revelação da palavra. Qual é a diferença entre a revelação da palavra e as escrituras? Muito. Se você pegar depois e ler em 1 Samuel, você vai encontrar Deus dizendo a Samuel assim: Samuel, as revelações e a minha palavra é rara nesses dias. O detalhe é que a palavra de Deus já existia, mas ninguém conseguia ler e interpretar. Por quê? A letra sozinha é morta. Você só consegue entender a vida da palavra quando o Espírito te possui. Significa o que, pastor? Se eu não tivesse revelação da palavra pelo Espírito, você entraria nesse culto e não seria edificado. Você receberia informações, mas não traria renovo em teu espírito. Você quer ver uma coisa? Já teve dias de você entrar aqui nessa igreja e de repente a palavra que Deus me deu foi tão profunda no seu coração, que na hora que você estava com aquele peso
cansado, pensando em parar, a palavra veio e de repente você mudou a forma de ver o momento que você estava vivendo, ficou mais contente e com esperança de mudança. Quem já viveu essa experiência? Por quê? A palavra, quando é revelada, ao acessar a tua mente, ela tira o peso dos seus ombros. Então, o alívio que você tem quando você ouve a pregação, você não teria se o Espírito não te desse ou não me desse revelação do texto. Tudo que eu faria sem o Espírito é explicar teologias e simplesmente você sairia, aprendi mais uma, mas não teria renovo no teu espírito. Por que é que eu estou pregando? E de repente você que está acabado, com força bem baixa, você começa a se encher de graça, você começa a ficar forte, porque a revelação da palavra, ela vai mudando o seu estado atual, ela vai te tirando do baixo e edificando, construindo você. Mas quem é que faz isso? É o som da voz do pregador? É a palavra revelada pelo Espírito. Ela te dá outra compreensão da vida e do momento em que você está vivendo. Quer ver? Prova disso. Quantos de vocês estavam sobre maus lençóis, períodos estranhos, e um culto e uma palavra te levou a olhar a situação que você estava de forma diferente? Por que isso aconteceu? Porque a revelação, ela muda o seu ângulo de visão acerca das coisas. Diga: Senhor, me revele a tua palavra. Por isso que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? A que sai da boca de Deus não é letra, é o Logos, ou revelação, que muda e alivia o meu ser. Quer ver uma coisa? Jesus disse: já estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado, porque a palavra que vos prego é espírito e vida. E aí Pedro de repente ouve, puxa a orelha, Jesus fica bravo com Pedro e diz: vai embora, Pedro. Aí Pedro fala: para onde a gente vai? Só o Senhor tem a palavra da vida. Por que isso? Porque quando Jesus pregava, ele pregava debaixo da revelação. Então todas as pessoas que o ouviam era renovado em sua alma e em seu espírito. Eles ficavam com vontade de viver, com vontade de vencer a guerra. O que é isso? A palavra produz isso em nós. Mas quem é que faz isso, pastor? É a letra? É a Bíblia? Não, o Espírito que traz vida à palavra. Mas e aí, pastor, acaba nisso? Não, gente, o trabalho do Espírito Santo não é só isso. Eu vou chamar você para ir um pouquinho mais fora desse contexto. O trabalho do Espírito Santo também é potencializar pessoas de uma forma absoluta, de trazer avivamentos e capacitar tanto. Quer ver? 1 Samuel, capítulo 16, vamos lá. Pastor, significa que eu estou ouvindo a pregação, e de acordo com como vem a pregação, o meu espírito está sendo renovado? Exatamente. 1 Samuel, capítulo 16. Vá lá. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16. Versos 13. 1 Samuel 16, 13 nos fala: assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eu quero que você observe essa expressão que a Bíblia diz: o Espírito se apoderou de Davi. Repito que Davi, ele estava sendo chamado para fazer uma tarefa que era espiritual e física. Diga comigo: espiritual e física. Por quê, pastor? Ser rei naquela época era ter que tomar decisões pelo povo. Ser rei naquela época era julgar o povo. Ser rei naquela época exigia capacidade intelectual, capacidade de julgamento, ou de discernir o que é certo e o que é errado. Então Deus tinha que fazer isso. O quê? Derramar o Espírito sobre aquele menino chamado Davi, para que Davi soubesse como lidar com as questões que ser rei traria para ele. Eu vou te fazer uma pergunta, analise ela, pense. Você trabalha, você tem a sua faculdade, você tem os seus negócios, ok. Você sabia que o Espírito Santo, quando ele tem total espaço
de trabalhar, até nessas questões Ele te ampara. Não é apenas a ação de cura que Ele vem promover em nós. Ele intercede com gemidos inexprimíveis, exato. Mas um dos trabalhos que Ele faz é me tornar hábil, ou seja, me deixar com condições de fazer bem o que eu preciso fazer. E isso não se resume apenas à pregação. Eu estou pregando, lógico, é pelo Espírito, mas ainda assim, nos meus negócios, na minha administração da empresa, naquilo que eu preciso me tornar, o Espírito Santo também me auxilia. Ele é ajudador, e Ele não é apenas consolador, Ele me ampara, Ele me deixa hábil, Ele aumenta a minha capacidade de realização, Ele me faz ser produtivo, como está escrito em Atos. Então significa o quê? Até os seus negócios, seja qual for a tua área profissional, o Espírito Ele nos ajuda a ter êxito, sucesso nisso também, gente. Pastor, então quer dizer que além de eu estudar, exato, além de eu ler, além de eu me formar, além de eu fazer cursos, o Espírito Santo está para me habilitar e eu ser bem sucedido? Exatamente, porque Ele sempre vai te mostrar coisas que humanamente falando você não é capaz de ver. Saídas, soluções, direções, a quem recorrer, aonde ir para ter ajuda. Quando é que Deus começou a me mostrar esta mensagem? Quando eu comecei a perceber que eu tinha dificuldade de pregar. Eu era daquele pregador, pessoal, estudava a palavra, mas quando chegava a hora de falar, talvez já tenha acontecido com você, me dava um branco. Eu pensava, gente, o que eu li mesmo? A primeira pregação eu me lembro que eu tive que encerrar em 15 minutos. Falei amém, graças a Deus, e vamos embora. E aí eu fui tentando, vou estudar. Comecei a fazer teologia. E aí eu comecei a recorrer um monte de Bíblia, de estudo. Eu comecei então a partir para aumentar o meu HD de memória e informação. Só que aconteceu o seguinte: eu ainda não conseguia formar um sermão. Eu ainda não tinha o começo, meio e fim da minha mensagem. Se você viesse num culto meu, nessa época, você ia sair mais confuso do que você chegou. Eu não tinha nenhuma habilidade de esclarecer um assunto bíblico para as pessoas, por mais que eu viesse a ler. Falava coisa com coisa, ou seja, ninguém entendia nada. E aí eu comecei a dizer, meu Deus, mas o cara lá prega, o outro vai, um menino mais novo do que eu funciona. De repente essa palavra me ressaltou: o Espírito não é só consolador, Ele é ajudador. Então o que é que o Senhor começou a fazer? Irmão, aí eu fui para o joelho. Eu fui, literalmente comecei a dizer: Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo capacita, Espírito Santo me dá visão, Espírito Santo não me deixa dar branco quando eu estiver pregando, Espírito Santo me ajuda a ficar calmo quando todo mundo estiver me olhando, Espírito Santo não deixa eu ficar nervoso. Por quê? Um dos maiores medos que existe na humanidade, o primeiro é a morte, e depois o segundo, cientificamente, é falar em público. E aí eu comecei a recorrer a isso. Por quê? Irmão, pensa num cara que já estudava a Bíblia, mas não funcionava. Um dia desses, o cara chegou em mim e falou assim: pastor, naquela época que o senhor pregava, o senhor lembra que eu orientei o senhor a parar de pregar e procurar outra coisa para fazer? Por quê? Eu era ruim no negócio, irmão. Cheguei a pensar assim: Deus não tem chamada comigo não. Não é que Ele não tinha chamada, é porque eu estava querendo realizar a chamada só pela habilidade e conhecimento adquirido. Eu não entendia que o Espírito Santo era a força principal que me tornaria eficaz e produtivo. O que Deus está querendo fazer com você aqui hoje é te mostrar que tem coisas que você está tentando há tanto tempo. Tem coisas que você leu livros, não há problema, leia. Eu sou um amante de estudo, eu sou um amante de leitura. Talvez você já notou isso. Mas a questão é, isso é bom, mas não é tudo. Com o seu conhecimento, seja em qual área profissional que você atua, somado ao revestimento do Espírito Santo, ninguém te segura, igreja. Pegue na mão de alguém e diga assim: ninguém vai te segurar, pois o Espírito te reveste hoje de poder. Aplaude, querido, a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus.
Por isso que ele diz de uma forma muito poderosa aqui: e ele vai te revestir, e aí vocês vão começar a produzir, aí vocês vão começar a fazer, aí vocês vão começar a acontecer. Então, pastor, quer dizer que não é errado eu pedir para ele me ajudar a entender como eu posso me melhorar? Não, você deve. Pastor, então quer dizer que quando eu estiver com um produto para vender e de repente eu não consigo, eu tentei de tudo e não consigo, então vai e recorre ao Espírito Santo, ele vai te mostrar algo que você não viu sozinho ainda. Nós temos um monte de programa de treinamento na internet, sim ou não, pessoal? Nós temos um monte de gente vendendo tudo que é tipo de produto. Legal, não há problema, mas o que você precisa saber é que o Espírito Santo, ele pode te tornar tão hábil ao ponto de você realizar bem o que você está realizando agora, talvez de uma forma mal ou negativa. Por quê? Ele é capacitador, além de consolador e ajudador e intercessor. O que é capacidade? É quando ele vem, me reveste e eu começo a fazer a coisa de uma forma que eu vejo que não é de mim mesmo. Tem coisas que eu prego aqui e tem ideias que vêm na hora, que depois eu desço do púlpito, eu fico pensando assim: rapaz, da onde saiu essa? E eu digo para mim mesmo: é do Espírito. Sério, por quê? Porque ele te ajuda a formular as ideias. Ele coloca as coisas que estão fora do lugar na tua cabeça dentro do lugar certinho. Aí você começa a ver a vida de uma maneira diferente, e você começa a ter todas as decisões certas para agir e dar certo. Então isso também é trabalho do Espírito Santo em nós. Então, pastor, quer dizer que a obra dele vai muito além do que converter o ser humano? Sim, por isso que quando você olha a Bíblia, você vai perceber que Pedro, cheio do Espírito, ele ganhou mais de 3.000 almas. Estevão, cheio de fé e do Espírito, fazia sinais e prodígio. Quer dizer o quê? Ser produtivo ou ser alguém que tem êxito não é apenas habilidade humana, é também condição do Espírito em mim. Você quer se tornar melhor em 2019 no que você faz? Quer aumentar a sua produtividade na empresa? Você quer crescer mais no seu ministério? Quer que Deus te dê uma configuração diferente de palavra e de pregação? Então diga: Espírito Santo, me reveste, eu preciso desse auxílio do Senhor. Aí você vai perceber que você vai começar a se destacar. Naturalmente, pelo Espírito, você vai começar a entender coisas que até então você não entendia. Aí você vai ver portas que estão na sua frente, mas você nunca foi capaz de ver sozinho. Irmão, se você olhar na Bíblia, você vai ver que Paulo tinha convicções que quando o Espírito Santo sobre ele veio, ele percebeu que não era certa. Quem sabe você de repente está com convicções que para você é correto. Quando o Espírito Santo tiver mais liberdade de trabalhar em você, você vai notar que você não está tão certo como você pensa. Tem coisas que eu achava que eu precisava para crescer no meu ministério, mas aí eu comecei a orar pedindo: vem Espírito Santo, me ajuda, me habilita, eu te dou essa liberdade. Aí eu comecei a notar que aquilo que eu achava que eu precisava, no final eu não necessitava nada. Porque quando ele tem a liberdade de te mostrar, você percebe que você está querendo coisa que na verdade você não precisa para chegar onde ele te quer. Acredite, irmão, o dia que Deus fez isso comigo eu chorei. Aí eu abri mão de perceber como eu queria e passei a desejar perceber o mundo a partir do Espírito Santo. Talvez você está analisando tudo como ser humano, ok, mas o homem espiritual, ou movido pelo Espírito, ele tem uma capacidade de discernir muito mais ampla. Ele analisa diferente, ele vê diferente, ele percebe o mundo ao seu redor diferente, ele discerna, ele equilibra, ele não exagera, ele não coloca de mais e nem de menos, é na medida certa para o sucesso. Então o que é que Deus está me chamando para fazer, pastora Érica? Pedir auxílio do Espírito Santo no meu ministério, na minha vida intelectual, no meu casamento, no meu dia a dia, na minha capacidade, na faculdade, em todos os setores. E aí o que vai acontecer depois disso? Pronto, a Bíblia diz que pelo Espírito você se torna eficaz, ou seja, você passa a funcionar de uma forma poderosa. Quantos recebem essa palavra? Diga: eu recebo, Jesus. Aleluia. Por isso que então Deus vai sobre esse menino chamado Davi, e Deus derrama o Espírito, porque Davi sozinho ele não conseguiria. Ele tomaria decisões erradas, ele agiria de forma equivocada. Pastor, mas espera aí,
A decisão eu ouvi falar que é minha. Sim, mas você vai ver comigo ali em Atos que o Espírito, ele pode decidir juntinho com você. Você quer ver? Vamos lá. Atos, capítulo 15. Atos capítulo 15. Glória a Deus. Atos capítulo 15, versos 27 e 28. Diz o seguinte, queridos, observa bem. Enviamos, portanto, Judas e a Silas, os quais oralmente vos anunciarão também o mesmo. Olha o versos 28. Pareceu bem ao Espírito Santo. Pareceu bem a quem, igreja? Ok. E a nós não vos impor mais jugo algum, senão antes as coisas necessárias. Você notou que essa expressão é muito clara em dizer: pareceu também ao Espírito Santo algo bom. Por quê? Ou em que situação isso foi citado? Os discípulos estavam precisando de gente para trabalhar na obra, no ministério, porque tinha pessoas que estavam pregando Jesus, mas de uma maneira errada. Não leio todo o texto para poupar o tempo. E de repente então eles ficaram sabendo que tinham pessoas falando de Cristo, mas de uma forma deturpada, errada. Então o que eles fizeram? Não podemos deixar isso acontecer. Temos que levantar pessoas que vão falar de Jesus, mas da forma limpa, pura, correta. E eles vão orar para ver quem é que seria alguém levantado para pregar. E acontece que eles então receberam do Espírito Santo, e entre eles a visão de uma pessoa. E eles olharam e disse: cara, para nós aquele cara parece ser bom para a missão que tem a ser feita. E aí eles comentaram entre si, e o Espírito Santo também concordou, achando bom, vendo que é bom isso. Significa o quê? Esses caras tinham que tomar uma decisão, e eles não tomaram a decisão sem com que o Espírito também os ajudasse na decisão. Então você percebe que o trabalho do Espírito Santo também é ajudar a minha pessoa a decidir se faço ou não faço. Ok, decisão é uma competência humana, mas Ele que é consolador e ajudador nos auxilia, se decido ou não decido. Então eu não sei, gente, qual é a decisão que você está para tomar. Eu não sei como ou os padrões que você utiliza para decidir, mas deixa eu te convidar a vir para essa palavra. Não tome decisão antes de dar liberdade 100% para o Espírito Santo te ajudar a saber se é certa ou se não é. Porque tudo que o Espírito Santo te levar a fazer ou te apoiar a fazer, sempre vai levá-los num lugar positivo, ou seja, bom, perfeito e agradável. Toda vez que alguém tomar uma decisão e o Espírito Santo não aprovou porque não era de Deus, essa pessoa tende a sofrer, a ficar literalmente desgastando-se, fazendo força e não tendo resultados. Então, pastor, quer dizer que isso também se aplica na minha empresa? Sim, queridos. Quer dizer que isso se aplica na minha vida lá fora? Sim. Quantas vezes eu, pastor William, de repente eu estava, como eu não sou perfeito, você sabe disso? Na terra não há perfeição. Jesus falou: onde houver o homem há falha. Quantas vezes eu estava para falar algo para a pastora, e eu estava convicto que era correto, e de repente o Espírito Santo me mostrou: cara, não é correto. Se você falar, vai prejudicar, vai trazer consequências no seu relacionamento, que de repente vai gerar um buraco. Então o que é que o Espírito fez? Ele me compeliu. Se você observar na palavra, em Atos e Coríntios, Paulo, ele estava pregando na Ásia, e de repente ele quer pegar o barco, ele quer ir pregar lá do outro lado para ganhar almas. Ele ia fazer uma coisa boa, pregar o Evangelho. E a Bíblia diz assim: e Paulo, compelido pelo Espírito, não foi para lá.
O que significa a palavra compelir? Significa ser levado a fazer algo que não é vontade própria. Então quer dizer que tem horas que você está para falar algo, está para fazer algo, está para ir para algum lugar que Deus não quer que você vá, e aí se você for, você vai sofrer muito, desnecessariamente. Então quem é que vai me impedir de ir? Simples, o Espírito Santo vai me compelir, desde que eu permita e dê liberdade para Ele me mostrar. E eu não estou falando de mudanças internas de igreja também. Estou falando até de uma simples viagem. Ele te compele, ou seja, Ele te leva a desistir daquilo que você estava para ir fazer. Porque Ele viu coisas que de repente não era de Deus para a tua vida, e Ele te livrou. Como? Me compelindo, me fazendo desistir daquilo que eu estava convicto que eu deveria fazer. Eu já teve viagens que Ele me compeliu a não ir. Mas o que é que o Senhor fez? Além de decidir, eu pedi: Espírito Santo, me ajude a perceber se eu devo ou não devo, se eu faço ou não faço. E de repente aquilo que eu estava tão certo ficou confuso. Deixa eu te dar uma explicação. Se você está para tomar uma decisão e está confuso acerca dela, quer dizer que o Espírito Santo não te apoiou para tomar essa decisão. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de balbúrdia, não é Deus de confusão. Ele é claro. Quando Deus fala com alguém pelo Espírito, Ele esclarece, Ele tira todo ponto de dúvida. Você quer ver uma coisa? Se Deus falar que é com você, Ele vai aplicar algo chamado testificação no teu espírito. A Bíblia chama isso de testificação. Ou seja, um testemunho no meu espírito, uma certeza de que devo fazer mesmo sem saber como. Ou seja, quando o Espírito está comigo, toda sombra de dúvida desaparece, e eu literalmente sou revestido pelo um testemunho. Ou seja, há um grito no meu espírito que diz: vai que eu sou contigo. Quando Deus é com você numa decisão, o medo se ausenta. Por mais que aquilo que você está para fazer ou iniciar exija muito de você, ainda pelo Espírito de revestir, Ele te reveste de ousadia e você fica totalmente ausente, zerado de medo, e apenas interplidez e ousadia para prosseguir. Lembra do que a Bíblia diz? Que eu te dei o espírito do quê? De ousadia. Quando Deus, pelo Espírito, me confirma: eu estou com você nesse negócio, eu posso estar diante de um cenário de caos, mas eu sou revestido de coragem para prosseguir. Diga para o seu vizinho assim: se você tiver para decidir algo e você está confuso, você está com medo, diga: não decida ainda. Por quê? Isso é um grande sinal que não há uma direção do Espírito. O Espírito não falou nada, é apenas a sua alma querendo. E nem tudo que a tua alma quer é bom para você mesmo. Acredite nisso. E pastor, como é que o senhor veio para cá? Digo, repito e vou esclarecer um pouquinho mais. O Espírito me trouxe. Eu estava de mala e cunhas e prédio alugado lá para ir para São Paulo, capital, na Avenida Catumbi, no antigo cinema, tudo caminhando. E de repente eu e a minha família, compelido pelo Espírito, estou aqui. Diga amém por isso. Aleluia. Quem quer que eu pare, diga amém. Posso continuar? Diga aleluia. Então vou prosseguir. Significa o que, pastor? Estar aqui não era desejo de minha alma, não era plano pessoal, mas era planejamento de Deus. Então o que eu fiz? Abri mão daquilo que eu queria, para entender que o Espírito me queria aqui. Isso significa o que, pastor? Espírito Santo, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E quando ele te leva em algum lugar, por que eu vou falar isso aqui agora? Antes de explicar, essa igreja vai crescer muito para a glória de Jesus. Muita gente vai vir para cá convertendo-se em Cristo, diga amém. Mas por que o senhor está falando isso? Porque o senhor é o cara. O Espírito Santo nunca direciona alguém num lugar que vai cair. Toda a direção que o Espírito Santo dá é para trazer resposta e crescimento, gente. Eu não vim para cá para afundar, eu vim para cá para fazer a glória, ou seja, glória ao nome dele e a obra de uma forma excelente. Significa o quê? Diga comigo assim: vai crescer. Deus está conosco, o Espírito está guiando esta casa.
pode jubilar com as suas palmas ao Senhor, irmãos? Aleluias. Agora, não acabou não, mas eu quero te chocar numa palavra que Deus tem me chocado há alguns dias. Primeiro, você notou aqui, de uma forma simples, vamos lá, Atos capítulo 15, versos 27, 28, de novo para você perceber, ó. Enviamos, portanto, Silas, os quais o lamentos vos anunciará também mesmo. Versos 28, pareceu bem ao Espírito Santo e nós não vos impor mais jugo algum, senão estas coisas necessárias. Então observa que o Espírito Santo, ele deu direção para esses homens. Agora vai comigo em Êxodo, capítulo 31. Observa isso, vamos lá. Gênesis, Êxodo 31. Você conhece, você já leu ou já ouviu falar? Se não, observa que tremendo é isso. Êxodo 31. Versículo 1 até o 4. E disse mais o Senhor a Moisés: Vê, eu chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Versos 3. Eu o enchi com o Espírito de Deus, no caso o Espírito Santo, de habilidades de o que, igreja? Ok, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Para por aqui, depois a gente continua. Ser cheio do Espírito Santo não se resume a falar em línguas apenas, a profetizar ou a pregar. Alguém cheio do Espírito Santo, um dos grandes sinais são as habilidades que o tornam cada vez mais bem-sucedido. Você percebeu aí? Você notou que a Bíblia está dizendo que Deus falou para Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, estou levantando esse sujeito e vou enchê-lo com o Espírito. Por quê? O Espírito vai tornar ele habilidoso. Diga comigo, habilidade. Posso profetizar uma palavra sobre a tua vida? Levante uma das suas mãos. Eu declaro o Espírito Santo fazendo crescer as suas habilidades para a glória de Deus. Então, pastor, quer dizer que esse homem, ele não era o cara do manto? Não. Pastor, quer dizer que esse não era o cara do mistério? Já viu a unção do mistério? Não tem problema. Pastor, esse não era o cara que saía correndo quando o Espírito Santo pegava ele? Não. Ele era o cara que organizava. De repente, as pessoas que não têm conhecimento podiam olhar e falar assim: por que ele faz tão bem assim? Metido. Não é que ele era metido, irmão. Era porque o Espírito estava sobre ele e ele estava tendo habilidade de execução das coisas. Você está entendendo? Na sua profissão, na área que você atua, se o Espírito Santo estiver atuante mesmo, você até faz melhor do que você está fazendo agora. O que você trabalha? Com a mão? Com a cabeça? Você assina? O que você faz? Eu não sei. Então chama o Espírito Santo para te deixar mais habilidoso com isso, e ele vai te deixar de uma forma excelente. Diga: vem, Espírito Santo. Eu não sei se teve ou se tem, não como é, não estou jogando em direto, estou falando uma suposição do Espírito. De repente chegou um jovem, vem cá, irmão. Chegou esse jovem e falou assim para mim, um exemplo: pastor, Deus me deu umas ideias para fazer um teatro, e eu começar a perceber que de repente, dá sua mão aqui, que de repente, só a fala dele mostrou que ele tem habilidade. Você acha que eu vou parar esse cara, irmão? Porque o Espírito Santo, quando ele enche alguém, não quer dizer necessariamente que ele só vai falar em línguas ou profetizar. Esse cara vai ser levantado em habilidades que vai deslocar essa igreja para um nível maior. Diga para alguém do lado: ser cheio do Espírito Santo não se resume a pregar, não se resume a cantar, não se resume a profetizar. Diga assim: se as suas habilidades crescem e você começa a ser perito em determinadas áreas, diga: isso também é trabalho do Espírito Santo em você. Obrigado, querido. Você precisa pegar isso. Você precisa perceber que o Espírito Santo não fez esse cara sair profetizando como Davi. O Espírito Santo não fez esse sujeito literalmente ficar bom na música. Tudo bem que ele me torna destro na música. Esses dias eu falei para um camarada, não vou dizer o nome,
Tem coisas que de repente você pergunta para o homem, que o Espírito Santo já poderia ter respondido, sem você precisar perguntar para o homem. Não é que você não deva perguntar, mas eu estou dizendo que ele também pode te auxiliar nas suas interrogações. Você pode perguntar, não há pecado, e é até bom, mas o Espírito Santo também nos ajuda a entender coisas que de repente o homem nem me explicou. Então, pastor, significa o quê? Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, me faça entender que eu preciso muito mais do Espírito Santo. Quantos dizem amém por isso? Você quer ver uma coisa? Nesse mesmo texto, versículo 4: para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. Deixa eu perguntar para você, gente. Você trabalha com o que mesmo? Deixa eu perguntar para você, pastor. Para você, obreiro, consolidador, você líder de célula. Você quer o que mesmo lá? É crescer? É aumentar? Você quer realmente fazer aquilo dar certo para a glória de Deus? Estude, se forme, se adeque. Mas não esqueça de uma coisa não. Por mais que você se habilite, ainda assim a sua habilitação vai te levar até certo ponto. Passou dali, é a ação do Espírito Santo. Você já viu que tem gente que cresce e você olha para ele, cara, o cara não tem uma condição humanamente falando, nem tem cara, mas ele está crescendo. Esses dias eu olhei para mim no espelho, vou falar um pouquinho de mim. Eu olhei no espelho e falei assim: só Jesus mesmo na causa. Irmão, eu falei assim, gente, eu não tenho cara de pastor. Sério. Se eu fosse me escolher, eu não me escolheria. Você percebe? Eu não tenho cara. Eu fiquei olhando, eu fazendo essa análise em mim. Eu falei, rapaz, a orelha tá pontuda. Eu fiquei olhando os meus defeitos geométricos ali. Eu falei, rapaz, bigode falhado, nasce aqui e aqui, aqui do lado não nasce. E aí eu fiquei percebendo que só a graça e o Espírito Santo mesmo. Você já viu que tem gente, irmão, que está nas paradas de sucesso para a glória de Deus, que não tem nem cara e nem idade, mas o menino está decolando? Porque não é o pacote do lado de fora, é o que o pacote tem por dentro. A ação do Espírito Santo. Entenda isso, gente. Você pode não ter cara, você pode ser belo, você pode ser feio, horrível, mas se aquele que está contigo foi o Espírito Santo e te alinhando, você vai ter êxito, vai ser um sucesso. Diga amém por isso. Irmão, eu já conheci advogados que, compartilhando essa palavra, o cara começou a crescer nos negócios, de repente voltar e dar uma oferta. Deixa eu dar um aspo aqui. Se de repente você começar a crescer depois dessa palavra, não esqueça do pastor William não. Me leva pelo menos para comer uma pizza. Estou brincando, lógico, mas para você entender que isso acontece. Tem gente que, quando compartilhei com ela essa palavra, a coisa mudou tanto que ela disse assim: pastor, eu tenho uma dívida de gratidão eterna. Expressão da pessoa: eu vou te ajudar onde o senhor estiver, eu vou semear, eu vou te dar alguma coisa. Inclusive, tem uma irmã que sempre comenta nos vídeos que ela não é nem desse estado. De repente, direto e reto, de gratidão, ela sempre coloca uma semente na nossa vida. Por quê? Não é porque eu pedi, é porque ela viu que o princípio de andar com o Espírito Santo e pedir participação maior dele funciona. De repente você está lá sentado, no seu escritório, e você está com um pepinão daqui. Quem de vez em quando resolve pepino no trabalho? Deixa eu ver. Você sabe que o Espírito Santo também pode te ajudar nesse pepino aí? Hã? E você está com a cabeça quente. Você, meu Deus, e agora o que eu faço? Aqui, ó, a lição. Olha o que ele está falando, olha o que ele está dizendo. Chama ele, aumenta a sua oração em relação a esse assunto. Espírito Santo, vem cá, me ajuda aqui. Espírito Santo, me dá a palavra que eu devo pregar. Pastores, pastora, ministro, você quer ser bem sucedido? Além de treinar, além de ter habilidade, faz o seguinte: Espírito Santo, me mostra o que eu não vi sozinho. Ponto. Você já deu um espaço para ele trabalhar. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, no livro de Êxodo: vou encher esse camarada do Espírito. E o que ele vai fazer, Senhor? Profetizar? Não, ele vai ter talentos,
ele vai organizar minha casa, ele vai trabalhar com as mãos, ele vai ser inspirado a criar artes. Você pinta quadro? Deixa o Espírito Santo te inspirar. Você é mecânico? Pastor, o Espírito Santo vai entender de carro? Então quer dizer que você é mais poderoso do que o Espírito Santo? Mecânico. Você acha que ele não pode te ajudar a resolver um problema até na mecatônica ou não sei o que lá que você vai? Ele é o dono da ciência. A Bíblia diz que toda a ciência foi criada em Cristo pelo Espírito, pessoal. Então não há assunto que o Espírito Santo não seja perito. Diga glória a Deus e aplaude bem alto ao Senhor. Ele é perito, pessoal. Ele sabe. Então, não tem assunto que ele não domine, não tem coisas que ele não saiba, não tem nada que ele não conheça, pastora Érica. Por que o senhor está falando alegre assim? Primeiro, porque eu sou alegre pelo Espírito. E segundo, eu quero que você saia daqui com essa convicção: eu vou chamar mais o Espírito Santo para fazer comigo, para andar comigo, para ensinar-me, para me mostrar o que fazer em coisas que eu não consegui resolver sozinho. Pastor, eu estou procurando aumentar o meu negócio, ampliar minhas vendas. Chama ele, pelo amor de Deus. Ele está aí não só para consolar, mas para ajudar. E aí você vai perceber que chegar lá na hora, você trabalha com palestra, você vai falar como você nunca falou antes. Você trabalha o quê? Com costura? Você vai ter tanta inspiração para costurar que você vai até virar uma moda, vai criar uma moda nova. Você faz o quê? Sapato? Se prepare, você vai ser um vendedor extraordinário de sapato. O que você faz? Prega a palavra? Você vai trazer a revelação da palavra de uma forma que ainda nenhum pastor conseguiu trazer. Por quê? Porque o Espírito faz essas coisas. Vamos encerrar a mensagem, mas vamos ler esse texto aqui, lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Oh glória, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4. Capítulo 12, versos 4 diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Versos 8. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, outro pelo mesmo Espírito a fé, outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Versos 10. Outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento do Espírito, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Observa, essa igreja eu sei que é uma igreja de muita instrução, e você sabe que ministério é trabalho e dons são habilidades que Deus dá. Ok, vamos lá, observa. No final você leu: e alguns recebem dom de línguas, variedades, e outros dom de interpretar a língua. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez me perguntaram: pastor William, a pessoa que não fala em línguas quer dizer que ela não tem o Espírito Santo? Nada disso. Falar em língua ou não falar, não é isso que você tem que usar para definir se você tem o Espírito Santo ou não. De repente você está aqui: pastor, eu não falo em línguas, quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo? Não é bem assim que você tem que entender. Por quê? Falar em línguas é um dom. Diga comigo: falar em línguas é um dom. Então alguém pode estar cheio do Espírito Santo e não falar em línguas. Por quê? Falar em línguas, a Bíblia diz que é um dom, habilidades que Deus dá. Então de repente você está aqui. Já conheci pessoas que ficaram muito tristes, muito tempo: eu não falo em línguas. Por que Deus me rejeita? Estou orando há tanto tempo para pedir o Espírito Santo. Falar em línguas, querido, não é indício de você ou não ter ou ter. Não. Quantas pessoas que eu já vi que são sentidas e sentem-se rejeitadas por Deus, porque ela fez campanha para ter o Espírito Santo, falar em línguas, ela jejuou tantos dias para falar em línguas, ela busca há tantos anos falar em línguas, e até hoje ela não fala em línguas. Aí alguém sem entendimento correto da palavra chega e fala: você não fala em línguas porque o Espírito Santo não habita em você. Deixa eu esclarecer, irmão, como com certeza você já sabe,
não quer dizer que você não fala em língua, não significa que o Espírito Santo não está aí em você. Diga obrigado, Espírito Santo. O dia que eu falei isso para uma irmã, ela se libertou, ela estava chateada com Deus, porque falaram para ela que ela não fala em línguas, porque o Espírito Santo não está nela. Eu falei, irmã, te ensinaram fora da Bíblia. Você percebe que a Bíblia diz que falar em línguas é um dom? Quem notou isso? Diga amém. Então quer dizer que é um dom. Um dom não é garantia de você, você não fala em línguas, então você não tem o Espírito. Não, tem gente que vai para o céu, vou ser sincero, e nunca falará em línguas, e por isso quer dizer que a pessoa morreu vazia? Não. Então o que é que vamos falar desse homem chamado Bezaleel? A Bíblia não fala que ele falou em línguas. Moisés estava lá, o fardo estava pesado. A Bíblia diz que Deus tinha que fazer o quê? Ajudar Moisés. E aí Moisés vai lá e escolhe 70 homens. Quantos homens, igreja? E aí Deus fala, vou distribuir do Espírito que eu pus, o Espírito Santo, para esses 70 homens. Observa, esses homens não falaram em línguas. Tudo bem que a Bíblia diz que eles profetizaram, mas acontece que não é porque você não fala em línguas, não quer dizer que o Espírito Santo não habita em você. Vamos analisar os frutos, então vamos entender o que move aquela pessoa. Mas eu não posso dizer que você não é cheio do Espírito Santo porque você não fala em línguas. De repente você tem um talento que vai fazer uma diferença tão grande aqui. Quem é que possui você desse talento? A Bíblia diz que o Espírito Santo dá dons e talento aos homens. De repente você vai ter uma ideia que vai mudar a sua vida financeira e a vida dos outros. Eu vou falar que foi o diabo que... Não, gente, eu não posso, eu não tenho esse direito. Porque a ação do Espírito Santo em nós também é habilidades crescendo. Ei, está faltando alguma coisa? Está tendo dificuldade em algum setor? Está com problemas X na área financeira, na área conjugal? Está acontecendo um problema de relacionamento? Você fala e o que você fala traz confusão? Então faz o seguinte, Espírito Santo, me ajuda então a entender como eu devo fazer. Você sabe o que significa a palavra Espírito? Sopro, em hebraico, ruach. E outro termo também no grego, Espírito significa sopro ou inspiração. Quando alguém está inspirado, para quem não sabe a origem da palavra, também é a ação do Espírito Santo, gente, em nós. Quando você começa a ter ideias, e essas ideias casam com a vontade de Deus, é o Espírito Santo movendo em você. Feche a sua Bíblia, e eu vou te dizer algo antes de nós orarmos. Quem está trabalhando aqui em qualquer área? Deixa eu ver você. Antes de nós colocarmos de pé, deixa eu te explicar isso. Está escrito na palavra, no livro de Mateus capítulo 16. Anote e leia lá depois, do 13 ao 7. Os discípulos vão pregar, eles vão falar do amor de Deus, depois eles voltam. E aí Jesus pergunta, um por um, quem você diz que eu sou? Fulano, quem você diz que eu sou? Elias, quem que o senhor disse que eu sou? Eliseu. Aí Jesus direciona a pergunta para Pedro. E Jesus pergunta, e aí Pedro, você disse que eu sou quem? Olha o que Pedro fala, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Falaste bem, não foi sangue, não foi carne que te revelou, foi o meu Pai. Foi pelo Espírito, Pedro, que você entendeu isso. Note, o Espírito ele tem a função de te mostrar coisas que humanamente falando e sozinho você não é capaz de ver. Acredite nisso. O Espírito ele tem a função de te mostrar aquilo que os seus olhos, por competência pessoal, não conseguiu ver. Estou me referindo a todas as áreas. É possível que você esteja pedindo problema, problema nasce sozinho, não precisa nem pedir, né? É possível que você esteja diante de um problema, e quem é que está encarregado de te mostrar a solução ou revelar a solução? É o Espírito. E você está, queima diabo, sai daqui, eu profetizo. E se você mudar a oração, pelo menos dentro dessa mensagem, pode ser que você vai ver coisas que está tão na sua cara e você não foi capaz de ver. Diga comigo essa frase, diga, o Espírito Santo traz a mim a revelação. Quer ver uma coisa? Daniel está escrevendo um texto que Deus mandou. A Bíblia diz assim, gente, que Daniel escreveu, e no final da escrita ele falou assim, Deus, o que significa essas palavras? Olha o que Deus falou, Daniel, eu não te concedi o Espírito
para entender essas palavras. Fecha o livro, porque é para muitos dias. O que Deus estava falando? Daniel, você vai escrever, mas o meu espírito não vai te dar o entendimento para compreender o que você escreveu. Já pensou que loucura? Então significa o quê? Tem coisas que você só vai entender e enxergar e ver se o Espírito te fizer ver, igreja. Tem soluções que você vai conseguir perceber que não é pelo diploma, embora não seja ruim ser formado, mas tem coisas que a sua bagagem de conhecimento e as suas formações não vai te ajudar. Aí quem é que vai me revelar como dá certo? O Espírito Santo. Pastor, eu devo desenvolver essa disciplina hoje e urgente. Pastor, então quer dizer que amanhã eu estou com um problema, eu posso andar nessa disciplina? Sim, deve. Pastor, quer dizer que eu estou com dificuldade na área da venda, na área da compra? Eu não sei. Peça esta direção espiritualmente falando. Por isso que você deve ler e anotar Zacarias capítulo 4 verso 6, que diz assim: Zorobabel, você está tentando da maneira errada. Não é pela sua força, não é pela sua habilidade, é o meu Espírito que vai fazer isso, Zorobabel. Agora eu vou descer e vou subir já para a gente ceiar, mas eu quero dizer isso aqui, ó. Para de tentar do seu jeito. Para de tentar fazer como o brasileiro faz, sabe? O jeitinho brasileiro. Para de tentar calcular precipitadamente conforme você está vendo. Deixa o Espírito te mostrar além do que você conseguiu ver sozinho. Por quê? Zorobabel, quando ele recebeu a missão de edificar a obra de Deus, politicamente as pessoas começaram a contra-atacá-lo. Os políticos da época cortaram o recurso financeiro que ele ia precisar. As pessoas começaram a chamá-lo de fraco. As pessoas olhavam para a aparência dele e diziam: ele não vai conseguir porque Deus não está com ele. É só ler a história de Zorobabel. Então Zorobabel, irmão, ele precisava de dinheiro, ele precisava de realizar o que Deus havia falado, só que ele tinha vários fatores contra. E você percebe no texto, nessa expressão, pastora Élica, que ele estava tentando, e ele estava articulando, e ele fazia. E se você estudar a história de Zorobabel, você vai perceber que ele tentou várias vezes e cansou em todas. Quanto tempo você está cansado de tentar fazer e de repente não chega na onde você precisa? Chegou dias de Zorobabel orando na Bíblia, dele apresentar palavras de cansaço extremo. Aí de repente então o profeta Zacarias recebe o Espírito e aí vai lá aliviar Zorobabel. Zorobabel, para, cara, você está tentando na sua força, deixa o Espírito te mostrar como é. Então creio e entendo que o Espírito Santo mostrou coisas que ele sozinho não estava vendo. O Espírito foi e convenceu pessoas que ele sozinho não teria convencido e não conseguiu convencer. Coloca-se de pé, queridos. Aleluia. Espírito Santo, feche os seus olhos. Espírito Santo, Espírito Santo, como eu quero mais de ti. Fale para ele. Espírito Santo, declare a ele essas palavras. Deixa aqui, né? Espírito Santo, fale para ele essas palavras de louvor e adoração ao Senhor. Espírito Santo, como eu quero mais de ti. Espírito Santo, declare todos juntos. Espírito Santo, diga para ele essas palavras, desejo, suplique-o. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, como eu quero mais de ti. Tu és o meu consolo.
conforto. Tu és meu conforto. Espírito Santo, Espírito Santo, como eu quero mais. oh, eu quero mais de ti. Tu és a fonte, todos juntos, aleluia. Tu és a fonte De águas da vida, de águas da vida. levante a sua voz, por enquanto nos preparamos para ceiar e diz: Espírito Santo, como eu quero mais. oh, eu quero mais de ti. Espírito Santo, suplique por ele, igreja. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, como eu quero mais. como eu quero mais de ti. Tu és o meu consolo, Senhor. Tu és meu consolo. Tu és o meu conforto, Senhor Espírito Santo. Tu és meu conforto. Espírito Santo, Espírito Santo, como eu quero mais. como eu quero mais de ti. Senhor, apresentamos todo este pão e cálice quando formos nos servir. Que haja esse fluir maior do Teu Espírito neles, em nome de Jesus. Ouça, você que já assumiu com Cristo esse compromisso, uma fila vai sair daqui e outra dali, pegar os copinhos, voltar para o